galerinha! Beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física, aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais um encontro semanal, não presencial da nossa disciplina. Galerinha, no encontro de hoje, a gente vai dar continuidade aos conceitos estudados pela termologia. Porém, a gente vai estudar agora, professor, outro tema, né? Não é mais dilatação, exatamente. Hoje nós vamos começar a trabalhar com as transformações gasosas, certo? E nessas transformações gasosas, galerinha, nós estaremos estudando o estudo dos gases ideais, procurando entender o que é um gás, qual é a diferença de gás para vapor, e, além disso, a transformação isotérmica, a lei de Boyle-Mariotte, certo? Ou Boyle-Mariotte, galerinha aí do francês, né? Então, meus anjos, a gente vai compreender no nosso encontro de hoje essa temática de estudo dos gases, procurando entender o que é um gás, como tenho que obter um gás, como eu posso obter um gás e qual a diferença para vapor, além das suas características, né? Nosso conteúdo são transformações gasosas, estudo dos gases ideais. Nossa disciplina é aprofundamento em ciências da natureza, física. Aula do dia 1º de novembro e eu sou o professor Caio, que estarei aqui com vocês diretamente dos estúdios do canal Educação. O nosso objeto do conhecimento são transformações gasosas, né? E através desse objeto do conhecimento, a gente vai buscar estudar o comportamento de um gás, conhecer as grandezas que caracterizam o estado de um gás e relacionar pressão e temperatura numa transformação isométrica. Na verdade, aqui seria isotérmica, certo? Isotérmica. E a gente vai também ter o nosso momento da prática, né? O momento de resolução de questões durante a aula e para casa. Certinho? Galerinha, para a gente definir, tá? Por que a gente deve estudar os gases, a gente vai analisar essa telinha. O que diz essa primeira tela? Ela diz que nós precisamos compreender o estudo dos gases, analisar os gases. Por quê, professor? Por que, jovens? Porque gases são conceitos presentes em nosso cotidiano, estão diretamente relacionados com o nosso conteúdo diário, né? Situações diárias. E, além disso, tá? Além disso, eles estão, além de presentes no nosso cotidiano, são conteúdos relacionados à termologia, à termodinâmica, tá bom? Aí, galerinha, esse estudo dos gases, ele se torna muito presente porque, olha só, você tem uma imensidão de gases que estão situados no nosso cotidiano. Esses 4 aqui que eu citei, né, que eu estou colocando aqui, são apenas alguns dos vários gases que se encontram presentes no nosso cotidiano. Professor, mas qual a diferença de gás e vapor? Ou são as mesmas coisas? Não, existe a diferença. Os dois, eles estão no estado gasoso, tá? Os dois se encontram no estado gasoso.
Porém, jovens, existe diferença entre os dois. O gás é uma substância que encontra-se no estado gasoso em temperatura ambiente e também pressão normal, certo? Então, ele se encontra nesse estado em temperatura ambiente, que para a física, essa temperatura ambiente é de 27 graus Celsius. E pressão ambiente, que para a física, essa pressão ambiente é uma pressão de 1 atm. Beleza? Já as substâncias que se apresentam no estado sólido ou líquido em situações ambientes e precisam ser aquecidas para estar no estado gasoso, são as substâncias chamadas de vapor. Por exemplo, o vapor de água é diferente de um gás. Por quê? O vapor de água, ele vira vapor na temperatura de 100 graus Celsius. Beleza? Então, olha a diferença entre as temperaturas de um gás para a temperatura de um vapor. Beleza? Meus anjos, e aqui eu trouxe dois exemplos, né? O exemplo de vapor, você tem aqui uma substância no estado gasoso, mas que essa passagem para o estado gasoso só se deu em decorrência de um aquecimento. E aqui você tem os botijões de gás, que quando você tira o lacre, o gás ele sai, o gás ele é liberado. Mas ele permanece no estado gasoso quando ele é liberado, mesmo que o lado externo desse botijão esteja em temperatura e pressão ambiente. Um fato curioso do botijão de gás é que internamente não é gás. Internamente você tem o líquido butano, o butano no estado líquido, por conta da pressão que ele é submetido dentro desse recipiente. No momento que essa pressão ela se torna bem menor, ele acaba, então, mudando para o estado gasoso. Ele acaba saindo já no formato de gás, certo? Então, por isso que, quando você pega o botijão de gás cheio, ele está pesado e parece que tem um líquido lá dentro, né? Realmente, você tem butano no estado líquido, ok? Então, essa é a diferença, jovens. Perfeito? Um gás, ele também vai apresentar variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado de um gás? Ele vai apresentar a variável pressão, ele vai apresentar a variável volume e também vai apresentar a variável temperatura. Perfeito? Então, ele vai possuir essas três variáveis de estado: pressão, temperatura e volume. Não esqueça, tá? Temperatura está associado com o grau de agitação molecular que as moléculas, que as partículas de uma substância vão possuir, certo? Então, pressão está relacionada a exatamente força que a área aplica. Se temperatura está relacionada ao grau de agitação molecular, a pressão está relacionada à força que a força que as moléculas aplicam sobre uma área, tá bom? Então, quando essas moléculas que estão agitadas por possuírem temperatura, elas colidem várias vezes contra as paredes de um recipiente, então elas vão executar uma pressão sobre o recipiente. Vai surgir aí a variável de estado chamada pressão. E por último, você tem o volume. O volume, jovens, é exatamente a variável que configura-se como
a ocupação das partículas de uma substância. Lembrando que no estado gasoso, uma substância ela vai ocupar o volume do recipiente. Se o recipiente tem 100 ml, vai ocupar então esse gás os 100 ml. Se o recipiente tem 200 ml, o gás vai ocupar o volume de 200 ml e assim por diante. Perfeito? Seguindo aqui o outro tópico, a gente vai para as características físicas de um gás. Um gás ele vai possuir algumas características. Quais são elas? A característica de volume e forma sem definição. Eu não sei dizer qual é o volume e a forma de um gás. Produzem misturas homogêneas. O que são misturas homogêneas, professor? Misturas de uma única fase. Além disso, eles vão possuir alta compressibilidade e também alta expansibilidade. Eles vão se expandir ou serem comprimidos com facilidade. E também eles vão possuir baixa densidade, ou seja, são substâncias altamente leves. Perfeito, jovens. Então você vai ter essas características para um gás. O interessante dessa mistura homogênea que os gases produzem é que, por exemplo, se eu tenho aqui O2, gás oxigênio, e CO2, dióxido de carbono, quando eu desligo essa relação que eles têm juntos, eles vão se misturar. O CO2 vai para esse outro lado, o O2 vem para esse outro, e eu não sei dizer onde é que eu tenho O2, onde é que eu tenho CO2. Eles vão se misturar de tal forma que sempre vão produzir uma única fase. Perfeito? Então, eu não consigo distinguir onde está o gás oxigênio, que é o O2, e onde se encontra o CO2, que é o dióxido de carbono. Perfeito? Não sei distinguir essas duas substâncias. Certo? Um gás ideal, galerinha. O que seria um gás ideal, jovens? Um gás ideal, para ter um gás ideal, tenho que considerar algumas situações, né? Eu tenho que ter algumas considerações. Quais são as considerações que eu devo ter, professor? Bora lá. Eu tenho que ter esse gás um número muito grande de partículas em movimento desordenado. Beleza? O gás, ele tem um número muito grande de partículas em situações de movimento desordenado. Além disso, o volume ocupado por cada molécula deve ser desconsiderado, deve ser tão pequeno que chega a ser desprezível, considerando o comparativo com o volume do recipiente, certo? Além disso, eu tenho que ter colisões elásticas, as partículas elas vão e voltam após estarem se colidindo, e as forças entre as moléculas são desprezíveis. É uma característica do estado gasoso. Eu tenho pequenas forças, tá? Entre as moléculas que compõem esse gás. Ok? A força de atração ela é bem pequena, diferente da força de repulsão, que é bem grande. Isso facilita a questão da movimentação dos
das moléculas que compõem esse gás e, além disso, vai caracterizar que esse gás terá um volume e forma indefinidos. Se ligue, olha só a informação, uma observação. Quanto maior a temperatura de um gás, quanto mais a temperatura de um gás ela se distancia do ponto de liquefação. O que é o ponto de liquefação, professor? Ponto de liquefação é o ponto em que a substância ela pode sair do estado gasoso e ir para o estado líquido, certo? Então, é o ponto de liquefação. Ou o processo oposto, né? Sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Então, quanto maior for a temperatura e menor for a pressão, mais próximo a substância está de um gás ideal. Então, o gás ideal, se você analisá-lo, ele tem uma temperatura alta e uma pressão baixa. Então, para ser gás ideal, você tem que ter ou uma temperatura baixa e pressão alta, ou você tem o oposto, alta temperatura e baixa pressão. Perfeito? É diferente do vapor. O vapor normalmente tem alta temperatura e alta pressão. Perfeito? Por isso que você, quando coloca um líquido numa panela de pressão, vai produzir vapor. Por quê? Porque sobe a pressão e também vai subir a temperatura daquele material, transformando o líquido em vapor. Perfeito? Bom, galerinha, de transformações gasosas, nós temos 3 transformações que podem estar presentes no nosso cotidiano. Você tem a transformação isotérmica, você tem a transformação isobárica e você tem a transformação isocórica ou isovolumétrica. Isotérmica vem do termo igual do iso e temperatura do térmica. Isobárica significa igual pressão e isocórica ou isovolumétrica representa igual volume. Perfeito, jovens. Então você vai ter essas 3 características. Igual temperatura ou isotérmica. Igual pressão ou isobárica. Igual volume ou isovolumétrica. Vamos hoje trabalhar, galerinha, com a transformação isotérmica. A transformação isotérmica, ou também chamada de lei de Boyle-Mariotte, ela é uma lei que relaciona a variação de pressão. Eu obtenho uma variação de pressão desse gás e uma variação de volume desse gás. Porém, quando eu vario a pressão, quando eu vario o volume, a temperatura do gás não sofre alteração. Olha que legal. Então, por exemplo, numa situação inicial, eu tenho ali um recipientezinho, tá? Nessa situação aqui inicial,
eu tenho um recipientezinho com um volume 1 e uma pressão 1. Eu coloquei um peso em cima do êmbolo, que é como se fosse essa tampinha que prende o gás. Dupliquei o peso, dupliquei a massa sobre o êmbolo, e aí o êmbolozinho desceu um pouquinho. Então, eu fui para uma pressão 2 e um volume 2. Quando eu relaciono a temperatura nas duas situações, eu vejo que a temperatura se manteve. Certo? E aí, jovens, eu variei o volume, variei a pressão, mas não variei a temperatura. A consequência disso, através de gráfico, é criar essa linha, que a gente chama essa linha de isoterma. Professor, o que é uma isoterma? Isoterma é uma curva de um gráfico que, se eu pegar a pressão 2, a pressão 1, relacionar com o volume 2 e o volume 1, eu sempre vou encontrar a mesma temperatura. Por isso o nome isoterma para essa linha. Tá? Então, se eu pegar pressão 2 com volume 2, os eixos das ordenadas e das abscissas, eu acho uma temperatura. Se eu pegar pressão 1 com volume 1, os eixos das ordenadas e das abscissas, eu também acho a mesma temperatura. Matematicamente, eu posso relacionar essas grandezas através da expressãozinha seguinte, ó. Pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Normalmente essa pressão está na unidade atm, atmosfera, e esse volume normalmente está na unidade litros. Certo, galerinha? Beleza? Vamos então para as nossas atividades. Mas antes, onde é que eu posso presenciar, professor, a questão da transformação gasosa isotérmica em nosso dia a dia, em meu dia a dia? Eu consigo presenciar essa transformação isotérmica através da inspiração e da expiração. Sério, professor? Sim. Veja só. Quando você expira, que é você jogar o ar para fora, você provoca uma pressão sobre o seu pulmão, ou seja, você aumenta a pressão, diminuindo o volume. Quando você vai inspirar, você diminui a pressão, aumentando o volume. Puxa o ar para dentro, né? Nas duas situações, você está alterando a pressão, alterando o volume, mas a temperatura do seu corpo, que vai entrar em equilíbrio térmico com a temperatura do gás, não se altera. A mesma temperatura que o gás tem do lado de fora do seu corpo vai ser a mesma temperatura que o gás terá no interior do seu corpo. Tá? Por isso que nós dizemos que você está diante de uma transformação isotérmica. Certo? Vamos então para a nossa primeira questãozinha de hoje, galerinha. Primeira questãozinha vai falar o seguinte, questãozinha teórica, né? Ela diz assim: o comportamento de um gás real
aproxima-se de um gás ideal quando? Letra A, submetida a baixas temperaturas. Letra B, submetida a baixas temperaturas e pressões. Letra C, submetida a altas temperaturas e pressões. Letra D, submetida a altas temperaturas e baixas pressões. Ou letra E, submetida a baixas temperaturas e altas pressões. Eu vou te dar 2 minutos para você analisar e a gente volta já. Vamos lá, galerinha. Primeira questãozinha da nossa aula, ela vai dizer o seguinte: o comportamento de um gás ideal, o comportamento de um gás real, ele aproxima-se de um gás ideal quando? Quando é que um gás ele pode ser considerado ideal, galerinha? Qual é a condição para um gás ser considerado ideal? Ele deve ter uma temperatura, lembra aí, longe da temperatura de liquefação, ou seja, ele deve ter altas temperaturas. Então, ele tem que ter altas
temperaturas e, além de altas temperaturas, ele deve possuir baixa pressão. São as duas condições para ser um gás ideal. Então, marcaríamos letra D de dado, submetido a altas temperaturas e baixas pressões. Beleza, jovens? Vamos aqui para a próxima questãozinha. Questãozinha número 2 vai te perguntar o seguinte: avalie se cada uma das afirmações a seguir a respeito dos gases ideais, identifique a alternativa incorreta. Tá bom? Quero saber qual é a que está errada. Letra A, todos os gases são formados por moléculas. Letra B, todos os gases possuem massa. Letra C, o volume dos gases é fixo, porque sempre é igual ao volume do recipiente que os contém. Ou letra D, as partículas dos gases difundem-se, ou seja, diferenciam-se uns dos outros. No caso, diferenciam-se não, perdão. Elas se unem, elas se misturam com outros gases. Vou querer saber a errada daqui a 2 minutinhos, tá?
Galerinha, qual seria a alternativa aqui nesse caso? Bora lá. Eu quero a incorreta. Aí ele diz na letra A que todos os gases são formados por moléculas. Sim, né? Todos os gases têm partículas, têm moléculas. Letra B, todos os gases possuem massa? Sim, eles têm densidade, então eles têm que ter massa. Tem que ocupar um volume. Porém, esse volume não é fixo, tá? Então, isso que torna a letra C errada, beleza? A letra D diz que as partículas dos gases difundem-se entre outros gases, ou seja, elas se misturam, né? Então, o gabarito correto seria letra C. Na verdade, é o incorreto, a gente quer o errado, né? E aí acaba sendo a letra C o gabarito da nossa questão, certo? Vamos para a terceira questãozinha de hoje, ok? Que a terceira questãozinha é para a gente analisar verdadeiro ou falso. A primeira diz assim: a pressão de um gás é resultado das colisões das moléculas com as paredes do recipiente. Verdade, né? 2. A energia cinética média das moléculas, a energia das moléculas é diretamente proporcional à temperatura? Sim. Lembra que energia cinética é a energia do movimento. E temperatura quer dizer o quê? Quer dizer grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior será a energia de movimento delas. Correto? Volume, pressão e temperatura são chamadas variáveis de estado? Sim. E 4. As moléculas se movimentam sem se colidirem com as paredes do recipiente? Errada. Elas se colidem, formando aí a pressão, né? Então, a quarta afirmativa é falsa, o que dá como alternativa a letra E. 1, 2 e 3. Certo? Galerinha, próxima questãozinha de cálculo envolvendo aí a relação isotérmica, né? Diz assim: certa massa de um gás de hidrogênio, H2, ocupa um volume de 0,760 litros sob pressão de 125 milímetros Hg, certo? Em uma dada temperatura. Qual o volume ocupado pela mesma massa na mesma temperatura sob pressão de 0,100 atm? Aí, galerinha, aqui você vai ter que descobrir qual é o volume ocupado, sabendo que você tem uma pressão inicial de 125 mmHg e uma pressão final de 0,100 atm. mmHg para atm, como é que a gente faz esse cálculo? Olha só. A gente, galerinha, vai ter que fazer esse cálculo através de uma relação, tá? Ou você transforma mmHg, que é milímetro de mercúrio, para atm, ou você transforma atm para milímetro de mercúrio, tá bom? Olha só, cada 1 atm equivale a 760 milímetro de mercúrio, mmHg. Então, se eu tenho 0,1 ou 0,100 atm, quanto em milímetro de Hg eu tenho? Então, aqui você cancela atm com atm e aí faz meio pelos extremos. Então, vai ficar 0,1 vezes 760 igual a x. Então, x é 76
mmHg. Beleza, jovens? Show de bola. Aí, galerinha, o que eu faço? Achei a minha pressão final. Isso aqui é a minha pressão final. Vou descobrir quem é o volume para essa pressão. Olha só. Pressão inicial vezes o volume inicial é a pressão final vezes o volume final. Ficaria pressão 1, 125, vezes o volume 1, que é 0,760. Igual a pressão 2, 76, vezes o volume 2, que é o que eu quero descobrir. Então, você vai fazer o produto de 125 vezes 760. 0,760. Né? Precisa fazer, professor? Não precisa, olha só. Se você pegar esse valor de 0,760, isso aqui é a mesma coisa que 76 sobre 100. Né? E aqui eu já tenho 76 vezes o volume 2. Então, o que eu posso fazer? Olha só. Cancela esse 76 com esse 76. E aí você vai dividir 125 por 100. Assim, galerinha, o meu volume 2, ele tem aí um total de quanto? 1,25 litros. Perfeito, jovens? Bacana. E aí a gente marca a letra A, certo? Vai ficando aí para você um material repleto de questões, tá? Temos aí 3 questõezinhas para vocês, 4 questõezinhas para vocês trabalharem em casa. E aí a gente fica por aqui, mas nos encontramos no próximo encontro, tá bom? Tchau, galerinha, e até a próxima.